Olá pessoal, nossa dica de hoje vai sobre o tema dos honorários, que é aquele segundo tema mais cobrado em exame de ordem. Então, para a nossa disciplina, para a nossa revisão final sobre o tema de ética, estudem honorários e lembre-se, existem 4 tipos fundamentais de honorários. Os honorários de natureza contratual, ou também chamados de honorários convencionais, que são aqueles honorários estabelecidos numa relação negocial entre o advogado e o seu cliente. Existe o segundo tipo, que são os honorários de natureza sucumbencial, que são aqueles honorários previstos em lei em determinadas situações, quando a parte perdedora de uma ação judicial, ela incube o ônus de pagar honorários ao advogado da parte vencedora. Esses são os honorários de natureza sucumbencial. Terceiro, os honorários pagos ao advogado quando ele assume a função de defensor dativo. Lembre-se, defensor dativo é quando o advogado é nomeado para defender uma pessoa hipossuficiente, quando a ausência de um membro da Defensoria Pública ou não há Defensoria Pública disponível para prestar aquela assistência judiciária, jurídica. Então o magistrado nomeia um advogado enquanto defensor dativo que exercerá os seus trabalhos para uma pessoa hipossuficiente e será pago pelo Estado, né? Lembre-se dessa figura do honorário do defensor dativo. E a quarta, que é o dos honorários assistenciais, que são aqueles honorários que o advogado recebe quando ele atua em substituição processual. Pronto, minha dica específica de hoje vai sobre os honorários convencionais, que são esses honorários estabelecidos na relação negocial entre o advogado e o cliente. Lembre-se, dada a sua natureza jurídica de negócio entre as partes, existe aqui uma maior liberação, uma liberdade legislativa para estabelecer como se dará as formas de pagamento, os valores entre o advogado e o cliente. Contudo, essa liberdade não é plena, existe uma série de limitações. Por exemplo, a gente sabe que na advocacia existe um piso mínimo de valores que podem ser cobrados. O piso mínimo quer dizer que não pode baixar deste piso, que são os valores estabelecidos pela tabela de honorários da OAB. Cada conselho seccional estabelece a sua própria tabela de honorários, e aí é um piso mínimo, ou seja, o advogado tem aquele parâmetro para poder formar o preço do seu serviço. Quanto às formas de pagamento, a legislação também estabelece o princípio da liberdade da negociação, ou seja, isso como regra é de livre pactuação. Contudo, a legislação estabelece uma sugestão: paga-se 1/3 no ato da contratação, 1/3 quando ter conseguido a primeira decisão e 1/3 ao trânsito em julgado daquele processo que eventualmente foi a raiz da relação entre o advogado e o cliente. Beleza? Fique aí com essas dicas e até a próxima. Bons estudos!